Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, já está aqui na tela. Capítulo 6, versículo 13. Todos acharam? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De novo, né, queridos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Já tem até o ensaio já para daqui a pouco, né? Mateus 6,13. Não tem como errar, queridos. Amados, eu vou destacar nessa manhã a parte B desse versículo. E livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E o mal aqui é uma pessoa. É um maligno. É o diabo. A antiga serpente. Tem até uma versão da Bíblia que diz, e livra-nos do maligno. Não sei se a tua Bíblia está assim. Livra-nos do maligno. E Jesus nos ensina o quê? A pedir a Deus proteção contra essa pessoa diabólica. Não é folclórica, não é mitológica, mas é uma pessoa diabólica que foi um anjo de luz, criado por Deus, que se rebelou. A Bíblia não entra em muitos detalhes, mas esse é o fato, se rebelou. Então, Senhor, livra-nos do maligno. Agora, como esse ser diabólico e maligno, ele se apresenta para enganar as pessoas? É uma pergunta. Como ele se apresenta em seus ataques? Qual é a sua aparência? Já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua aparência? Quais são os seus disfarces? Como ele age? É interessante. Conta-se que numa noite de carnaval, quem já pulou o carnaval aí? Eu levanto as duas mãos. Numa noite de carnaval, tenta imaginar a cena. Um homem disfarçado de diabo, ele foi surpreendido por uma tempestade. Faltou luz, ele procurou abrigo no hall de entrada de uma igreja, justamente na hora do culto. Porém, quando ele chegou, um relâmpago clareou a entrada. Sem luz. Imagine o susto dos crentes, queridos, ao ver aquela figura excêntrica, né, vestida de diabo e com rabo. Conta-se que foi verdade isso. Irmãos, em filmes de terror, né, filmes esses que eu sempre detestei, nunca gostei, em filmes de terror, quadros ou pinturas, Satanás ele é retratado assim, como tendo chifres, queixo fino, barbicha, casco como de animal, rabo, olhos vermelhos, olhar feroz, usando uma capa vermelha, preta, e para completar, cereja no bolo, usando um tridente, né? E a gente acaba acreditando que é assim mesmo a sua aparência. A gente pensa, se ilude. Porém, se ele aparecesse dessa forma, seria muito fácil identificá-lo, né? Seria moleza. Moleza. A reação natural de muitos seria correr. Perna para quem te quer. Não vai pagar para ver, né? Se o diabo entrasse na igreja ostentando aí unhas enormes, 2 chifres e uma capa preta, amados, diríamos o seguinte: ei, você é o capeta, né? Todos nós somos contra você. Nosso alvo é acabar com a sua existência, né? E ali conclamaríamos os corajosos, que não têm medo do diabo, né, a estender as mãos e repreender o diabo, e ele sairia correndo. Jogaria, por assim dizer, a capa sobre a cabeça e sairia dali como uma bala. Acontece que ele é enganador. Ele é enganador por excelência. E se ele é o enganador, como ele vai se apresentar? Será que ele vai aparecer como realmente é? É óbvio que não. Ele se mostra com uma aparência boa, agradável, atrativa, sedutora. Ele usa de artimanhas. A astúcia é a sua arma preferida. E esse é mais um motivo para clamarmos a Deus em oração, pedindo: Senhor,
livra-nos dos enganos do diabo. Já falamos sobre tentação, não nos deixe cair em tentação. Mas agora tem a outra área, né? Se eu não me engano, sobre tentação, nós falamos que nem tudo é o diabo. Mas hoje vamos falar que muita coisa é o diabo. Temos que ter equilíbrio. Senhor, livra-nos dos enganos do diabo. Senhor, abre meus olhos para que eu veja as artimanhas do diabo para tentar destruir a minha vida. E isso é real. Isso porque, queridos, a cada um de nós, ele se apresenta na forma e ambiente que não acreditamos que ele é capaz de se manifestar. Não pode ser. Ele nunca mostra a sua verdadeira cara. Quer que eu prove? O apóstolo Paulo chegou a dizer, 2 Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Olha o disfarce. Próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Já contei para os irmãos aqui sobre a seita Mormon. Foi um anjo de luz chamado Moroni que apareceu para um jovem Joseph Smith. E ele acreditou. E a seita está aí até hoje. Quase 2 séculos. Ou seja, o diabo, ele é o quê? Um ilusionista. Eu não sei, quem lembra do Mr. M. Quem lembra? Só os mais velhos, vividos. Velho é o diabo. Só os mais antigos, vividos, lembram do Mr. M. Que figura, Com as suas mágicas, ele deixava aí todos de boca aberta. Fala, caramba, você sabia que aquilo ali não era real, mas você ficava impressionado com aquilo. E o diabo faz exatamente o mesmo. Por exemplo, sua estratégia é nos levar a crer que ele só age na vida de bêbados, adúlteros, efeminados, possessos, prostitutas, ladrões, assassinos, viciados, garotos de programa. Não, o diabo só age nessas pessoas. Porém, ele pode estar na vida de pessoas que não bebem uma gota de cachaça e são fiéis aos seus cônjuges. Pode estar agindo, pode. Detalhe, o diabo pode estar em pessoas ou em religiões que fazem o bem. E você olha e fala, não é possível. Como que o diabo pode estar por trás disso? Ele é sagaz, queridos. No seu objetivo de enganar as pessoas, ele sabe muito bem e como se disfarçar. Muitas vezes, com uma fachada chamada de caridade, ele atrai e mantém iludidos milhares e milhares de pessoas incautas. Por exemplo, quem vai suspeitar de que atrás de creches, orfanatos e tantas outras obras sociais está a mão do diabo? É difícil conceber tal ideia. Amados, por trás de muita obra de caridade, opera o mesmo espírito de engano que atuou em Judas Iscariote, quando aquela mulher, lembra? Derramou perfume em Jesus. Jesus disse o quê? Pois, derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Aí Judas questionou, por que não se vendeu e deu aos pobres? Foi a artimanha, o diabo usando Judas. Por que não fazia uma caridade? Mas a Bíblia diz o quê? Que Judas era ladrão. Então, o diabo, muitas e muitas vezes, se apresenta como um filantropo, Aquela pessoa preocupada com a questão social, alguém, gente boa, alguém aí do bem, se apresenta. Ele se transforma em anjo de luz. Quem não sabe, por exemplo, que a legião da boa vontade é essencialmente espírita? Espírita, querido. Seu fundador, Alziro Zaru, sempre ensinou conceitos espíritas como reencarnação e comunicação com os mortos. Eu lembro, quando dava 6 horas da tarde, eu ia ouvir, na minha juventude, a oração do Alziro Zaru. Gente, eu ficava tão apavorado, me dava tanto medo, aquela voz que ele tinha. Quer dizer, era a crença dele, mas pela Bíblia era diabólico. E a LBV faz o bem, sabia? Eles fazem o bem
cuidam de crianças, alimentam os famintos, etc. Então, amados, Satanás se disfarça em anjo de luz. Por isso, cuidado para não entrar nessa onda de LBV, de fazer contribuição. Ah, mas eu vou estar ajudando. Não, você vai estar financiando uma obra do diabo. Quer ajudar crianças? No que não falta são oportunidades. Só porque o líder aí dessa entidade fala em Jesus, ou ele ensina, ou cita ensinamento de Jesus, não significa necessariamente que ele seja do bem. Jesus disse que surgiriam muitos falsos mestres, ensinando em seu nome, e que ele enganaria a muitos, esses falsos mestres. E mais, muitos frequentam aí também o chamado espiritismo mesa branca, pensando que ali só faz o bem, é do bem. Ali é tudo iluminado, florido, né, bonito. Porém, a base do kardecismo é o quê? A reencarnação, que rejeita o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Rejeita, literalmente. O kardecismo ensina a salvação por obras de caridade. Ensina que o indivíduo entra no céu por méritos próprios, por fazer o bem. E nós sabemos muito bem que, pela graça, nós somos salvos. Por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Portanto, kardecismo é satanismo disfarçado em algo bom. É por isso que precisamos orar e orar, pedindo: Senhor, livra-nos do maligno. Senhor, livra-nos do engano das falsas religiões. Senhor, não me deixe ser enganado, não só por essas, né, que eu citei, mas por muitos lugares chamados igrejas evangélicas, que são antros de demônios. Que é isso, pastor? São, queridos, são. Onde a centralidade não é a cruz, não é Jesus, mas é o homem, é o dinheiro, é o sucesso, é a fama, e assim por diante. E o que falar da maçonaria? Quem já ouviu falar da maçonaria? Bravo. Sinistro. Queridos, maçonaria é satanismo com roupagem nobre, roupagem culta, elegante. Eles têm até um ar de moralidade. Para ser maçom, você tem que ser, ter um nome limpo na praça, bem casado, ter boa reputação. É criterioso, mas é satanismo com roupagem nobre. Maçonaria é uma sociedade secreta e diabólica. A maçonaria não é compatível com o evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus pelas igrejas cristãs que se posicionam contra isso, né? Infelizmente, algumas apoiam e outras abrigam em seu seio maçons. Isso explica muitas vezes a possessão demoníaca e o ambiente terrível em muitas igrejas. Tem pastores envolvidos com maçonaria, infelizmente, e acham que não tem nada a ver. É a desgraça do não tem nada a ver, né? Tem nada a ver, pastor. Lá você pode ser pastor, pode ser padre, pode ser espírita. Eles não são uma religião. Irmãos, eles têm até um local chamado loja, que é como um local desse aqui. É o local em que eles se reúnem. Tem livros. Então, é uma religião, sim, e é do diabo. Então, a maçonaria é um dos maiores antros de demônios que existe. O negócio é macabro. Irmãos, temos que ter em mente que qualquer ideologia ou filosofia de vida, seitas, movimentos ou religião que pregue aí o autoaperfeiçoamento, por meio de determinadas condutas religiosas, por meio de boas obras, abstenções, práticas devocionais ou através da reencarnação, anula o sacrifício de Cristo. E isso não é cristianismo, é satanismo. O diabo se transforma, se transfigura em anjo de luz. E por isso precisamos orar mais uma vez dizendo: Senhor, livra-nos do maligno. Senhor, não nos deixe cair nas tentações do diabo. Nos guarde das falsas religiões disfarçadas de verdade.
Tem muito crente abandonando o evangelho e entrando para o espiritismo. Tem. Repito então, o diabo é ilusionista. Quando quer, ele pode transfigurar-se em anjo de luz. Há pouco tempo, né, tem aí talvez um mês, né, eu relembrei uma antiga propaganda do cigarro Marlboro. Quem lembra? Quem já fumou aí cigarro Marlboro? Já fumou Marlboro? Eu nunca fumei, não. Irmão Jorge não, graças a Deus não, né? Isso aí nem lembra disso, né? Isso é coisa tão antiga. Cigarro Marlboro. A propaganda dizia, olha que propaganda bonita, queridos. Existe um lugar onde alguns homens fazem o que os outros pensam, ou melhor, apenas sonham. Onde cavalos correm livres, por trilhas que passam por uma terra vasta e bela. Onde liberdade, independência e força são soberanas. Onde o homem pode comandar o seu destino e a vida ter seu próprio sabor. O mundo de Marlboro é o lugar onde a terra parece se entender ou estender para o infinito. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Não tem voz de locutor, né? Mas aí termina. Venha para o mundo de Marlboro. Aquela voz encantadora. E por pouco eu não entrei nesse mundo de Marlboro, né? Só que graças a Deus eu não gostei. Eu experimentei o cigarro e detestei. E foi, graças a Deus, que eu não entrei. Mas a propaganda era cativante, queridos. Era bonita, aquele homem, né, no cavalo, né, aquela paisagem bonita. Ilusionista. Essa propaganda foi inspirada nos quintos do inferno. Agora, o que essa propaganda não mostra são o quê? As doenças causadas pelo cigarro, como câncer de pulmão, bronquite crônica, câncer de garganta, infarto do miocárdio, AVC, doença arterial periférica e etc, etc e etc. E o que falar? Né? Antigamente tinha, hoje acho que não tem mais. Propaganda de cachaça. Há muitos anos, né, o próprio Chico Anísio virou garoto propaganda da Caninha 51. Caninha 51. Na propaganda, em horário nobre, ele dizia o seguinte: sabe por que eu estou aqui falando da Caninha 51? Porque de caninha eu entendo. Eu já rodei todo o Brasil. Já tomei de todas. Até que um dia, um amigo me deu uma garrafa de 51 e aí eu descobri o que é a caninha. Mude de ideia você também. 51 é uma boa ideia. Sabe por quê? Ela é boa demais. Caninha 51, uma boa ideia. Olha que coisa de doido. E aquilo vai entrando, boa ideia. Agora, pergunta para uma esposa que tem um marido viciado, alcoólatra, se a Caninha 51 ou a Brahma número 1 é uma boa ideia. Não é, queridos. Pergunta para os filhos que são espancados por pais alcoólatras, ou viveram isso, talvez alguns aqui, se a Caninha 51 é uma boa ideia. Pergunta para as vítimas de trânsito, né, se a 51 é realmente uma boa ideia. Pergunta para os médicos que lidam diariamente com as consequências do alcoolismo, se a 51, a Brahma, a vodka, a Heineken e sei lá o quê, se são uma boa ideia. Ou seja, queridos, o diabo sabe como disfarçar suas intenções malignas, não só nas propagandas de cigarro e bebida, mas em tantas outras situações da vida, tantas outras aplicações. Por exemplo, para quem enfrenta dificuldades na área sexual, ele se apresenta como uma linda mulher ou como um homem belo com aquela lábia cativante. Já muda da caninha e o cigarro para a vida emocional, até sexual. Quem pensaria, por exemplo, em adulterar com a mulher cheirando a enxofre? É que geralmente se associa enxofre ao diabo. A mulher cheirando a enxofre, aquele cheiro que arde as narinas. Quem ia? Não. Qualquer um daria um chega para lá.
Que mulher trairia o marido, envolvendo-se, por exemplo, com um patrão rude, ignorante, suado, fedorento, que não toma banho? Que mulher tem que estar fora de si também, tem que estar endemoniada para isso. E duro, sem dinheiro, de ônibus, junta tudo de ruim. Amados, o infiel sempre se apresenta como? Educado, não é isso? Produzido, perfumado, com todos os atrativos de que puder lançar mão. É assim a tática. É assim. E o que está por trás de todo esse empenho? Tem a parte humana, sim, a natureza, mas tem a mãozinha do chifrudo. Ele é estrategista. Bem disfarçado, usando o corpo de alguém, vai fazendo as suas vítimas sem ser notado. Não é como muitos gostam de aparecer. Tem até uma propaganda em alguns ônibus que você quer aparecer, bota uma melancia na cabeça. Mas o diabo não faz isso. Ele não faz questão de aparecer. Não faz. Nesse sentido, ele é humilde. E o que falar dos que lutam contra a imoralidade sexual, pornografia e assim por diante? O diabo promete prazer rápido e gratuito, mas esconde, por exemplo, as consequências da pornografia. Isso porque muitas dessas chamadas atrizes pornôs usam drogas para encenar. Drogas. Muitas são viciadas em drogas e cometem suicídio. Alto número de suicídio nessa vida promíscua. E estamos no mês de setembro, que trata, né, da questão do suicídio. Suicídio. E eu vou, se Deus quiser, eu vou colocar um texto lá no grupo, né, uma mensagem que eu preguei lá em São José do Belmonte, que o índice de suicídio é alarmante lá. E eu preguei lá, vou botar o texto em PDF, em Word, e os irmãos quiserem compartilhar, ler, se atualizar sobre o assunto, é interessante. E muitas dessas mulheres se suicidam. E os usuários desses vídeos acabam muitas vezes perdendo o quê? O casamento, perdendo a dignidade e às vezes até perdendo a própria vida. Muitos se matam também por conta desse vício. E esse é mais um motivo para orarmos, queridos. Senhor, livra-nos do maligno e de seus enganos. E não para por aí as táticas de Satanás. Ele não se apresenta de maneira agressiva. Ele chega de mansinho. É como os lobos. Já viu lobo? Eu já vi vídeos, é terrível. Os lobos quando estão com fome. Não, o lobo quando está com fome é terrível. Eles se aproximam bem devagar das manadas, mas não atacam de uma vez. São estrategistas. Ficam se sondando o terreno. Eles se aproximam bem devagar. Chegam brincando e vão isolando a presa do restante do rebanho. O objetivo é deixar a pessoa isolada, bem isolada. Da mesma forma, o diabo é especialista em isolar as pessoas. E todo suicida, geralmente, foi uma pessoa isolada. Isolada. A pessoa se torna uma ilha. E o diabo diz, por exemplo, vai para a igreja não. Para quê? Para que ir para a igreja? Fica em casa. Para quê? É sempre a mesma ladainha. Você vai para lá, canta alguns louvores, ora, ouve o pastor, que é uma mala sem alça falando por meia hora. Você não vai ganhar nada. Gastar teu tempo, gastar dinheiro, combustível, se arriscar. Vai não, para que isso? Voltando aos lobos, literalmente falando, eles são que sagazes, geralmente brincam com a sua presa, geralmente vão nos mais indefesos, os filhotes. Estratégia. A própria natureza nos ensina, né? E a Bíblia chama o diabo de lobo. Lobo devorador. Aí, de repente, eles atacam. E quando a mãe vai defender o filhote, eles deixam o filhote de lado e atacam a mãe. É mais carne. Para que vai querer um filhotezinho pequenininho? E atacam a mãe, porque é instinto de proteger os filhos. E em questão de minutos, eles matam a sua vítima, arrancando um pedaço. O diabo, queridos, usa da mesma artimanha. Não ataca ferozmente de uma vez. Ele vai chegando devagarzinho, vai cercando, até que quando nos percebemos, estamos sós e indefesos. Então, um dos slogans, do Setembro Amarelo é: se
precisar, peça ajuda. Não se isole. Você tem irmãos, peça ajuda, compartilhe das suas dificuldades com pessoas idôneas. Talvez você nunca tenha pensado nisso, em se suicidar, mas tenha outros problemas, tenha outras neuras. Quem não tem? Quem não tem os seus problemas individuais? Quem não tem as suas problemáticas? Queridos, precisamos colocar de vez na cabeça que o diabo não vai se aproximar de nós de forma agressiva, mas com astúcia. Por exemplo, caso real, estou concluindo. Certo dia, uma mulher ligou para um pastor perguntando: pastor, o senhor poderia dar uma chegada aqui na minha empresa? O senhor pode vir aqui? Eu estou precisando falar com o senhor. E ela era uma empresária de sucesso, bonita, cheirosa, membro da igreja. E ele respondeu: só mais tarde, eu posso ir? Sim, espero o senhor. E antes de terminar a ligação, ela falou para o pastor, mas venha sozinho. Venha sozinho, não traz sua esposa. E o pastor então retrucou: espera aí, por que eu não posso levar minha esposa? E a mulher, a irmãzinha, negócio de loba, né? Não, pastor, é porque eu quero fazer uma surpresa para o senhor. E ele retrucou: mas o seu marido vai estar lá? Ela: não, meu marido vai estar. E o pastor foi então ao escritório dessa crente, loba, mas o marido não estava lá. Tinha uma funcionária que saiu rápido, e ficou só o pastor e a mulher, resultando. E ela foi logo falando: pastor, o que eu queria era fazer uma aliança com o senhor. Não o senhor aqui do céu, não, o senhor, pastor. Uma aliança. Estou com problemas em meu casamento, sabe, pastor? Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Ele é estúpido, ignorante, insensível, grosso, fedorento. E é sempre assim, a história é sempre a mesma, queridos. É denigrir o outro, é falar que está separando do outro, é falar que o outro é isso e aquilo. E foi ali descendo a lenha no marido. E nesse momento o pastor notou ali eu não sou a favor não, mas notou uma caixinha de promessa em cima do escritório. E ela conversando, desabafando com o pastor, ele pegou uma caixinha, um papelzinho daquele da caixinha de promessa, e estava escrito assim, 1 Coríntios 13, 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus falando com ele, né? Foi aí que a loba atacou. Ou melhor, a ovelha em forma de lobo. Pastor, eu estou apaixonada pelo Senhor. Não paro de pensar no Senhor o dia todo. Pastor, vamos ficar juntos. Eu peço divórcio para o meu marido. E ele falou: gente, é coisa do diabo. Eu sei que eu não sou bonito, barrigudo, careca. E essa mulher, com essa artimanha, é coisa do cão. E o pastor disse para ela: minha irmã, você só pode estar brincando. Você pirou, você enlouqueceu. E o pastor se levantou e disse: que Deus abençoe você. E esse espírito de pombagira que está sobre você não vai pegar em mim, não. Fica com você, não comigo. E ele, perna para quem te quer. Não ficou para ver o final da cena. Então, irmãos, o diabo sempre nos oferece o que é belo, de boa aparência, atraente, cativante. Com qual objetivo? Para destruir a nossa vida. E foi agindo assim que ele já derrubou muitos líderes e suas famílias, causando o quê? Dor, tristeza, separação, desgraça, literalmente. Foi agindo assim que ele dividiu muitas igrejas e comprometeu a confiança das pessoas nos pastores. Pastor é tudo safado. Pastor, tive um pastor que me cantou, tive um pastor que fez isso, fez aquilo. Mas quantas histórias eu ouço? E a minha oração é somente essa: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Não quero que ninguém vá para o inferno por minha causa. E temos que ter esse temor individual, queridos. Cada um de nós orar assim. Que ninguém venha tropeçar por causa das minhas pegadas malditas. Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã.
Precisamos orar no sentido de que Deus não nos deixe ser iludidos por Satanás. É orar e vigiar. Orar e vigiar. Que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para discernirmos todas as vezes que o diabo se nos apresentar como anjo de luz. Mas que por trás disso não tem nada de anjo de luz. Cuidemos, queridos, para não sermos enlaçados por Satanás, que ao sermos tentados, meçamos também aí as consequências de ceder aos seus apelos e insinuações. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos levantar, nos proteger, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas, que sejamos guardados em nome do Senhor. Amém?